Bem, gurizada, bom dia para vocês, tudo bom? Olha só, essa semana nós vamos começar o estudo da função do segundo grau. Nós vamos trabalhar um novo gráfico, uma nova forma. A função do segundo grau foi uma função que vocês viram quando vocês estavam no nono ano, tá bom, pessoal? Acho que vocês se lembram um pouquinho da função do segundo grau, né? Mas antes de nós começarmos o estudo da função do primeiro grau, eu gostaria de relembrar alguns pequenos detalhes da função do primeiro grau com vocês. Eu gostaria de relembrar aqui com vocês, que toda função do primeiro grau ela tem uma forma. E a forma da função do primeiro grau é a forma f de x igual a x mais b. E a gente sabe que na função do primeiro grau, a é um número positivo ou negativo, mas é um número que multiplica a variável x. E o b é um número que não multiplica x. O b nós chamávamos de termo independente. O b era um númerozinho que cortava o eixo y, correto? Sempre o termo independente é aonde corta o eixo y. Nós aprendemos isso na função do primeiro grau. Então, a é um número que multiplicava a variável x. O a me dizia se a função ela era crescente ou decrescente, porque a função do primeiro grau ela gerava uma reta, correto? Ela poderia ser uma reta nesse estilo aqui, que é uma reta crescente, né, pessoal? Ou poderia ser uma reta nesse estilo aí, que é uma reta decrescente. Então aqui, reta crescente, né, pessoal? Então o a era positivo, e aqui reta decrescente, função decrescente. O a era um número negativo. Para isso que serviu o a na função do primeiro grau, né? Então vamos de novo, olha só. Função crescente, a é positivo, a reta ficava nessa forma aí, nesse sentido aí. Quando o a era negativo, a reta ficava assim, né? A reta ficava desse jeito. Quer dizer que a função é decrescente. Por que eu estou falando isso? Porque como nós vamos estudar agora a função do segundo grau, a função do segundo grau ela tem uma forma. E ela tem a, ela tem b, e ela tem um termo independente. O b na função do primeiro grau era o termo dependente. Na função do segundo grau muda a história. Porque a função do segundo grau ela é representada pela forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A, como vocês estão vendo, ó, a é um número que multiplica a variável x ao quadrado. Este a pode ser positivo ou negativo. Lá na função do primeiro grau, o a me dizia se a função era crescente ou decrescente. Na função do segundo grau, o a vai me dizer outra coisa, tá bom? Então, a é um número que multiplica a variável x ao quadrado. O b é um número que multiplica a variável x na primeira potência, ou somente a variável x. Na função do primeiro grau, o b ele era o termo dependente. Na função agora do segundo grau, o b é um número que multiplica a variável x. E o c, ó, o c aqui na formulazinha, ele é o termo dependente. Então lá na função do primeiro grau, o termo independente era onde a reta cortava o eixo y. A função do segundo grau, né, o c, ele é o termo independente. Então o c na função do segundo grau é onde alguma coisa vai passar pelo eixo y também. Porque o termo independente sempre passa pelo eixo y. Mas vocês estão lembrados que no nono ano, a função do segundo grau ela não era uma reta. A função do segundo grau ela era uma parábola. Parábola com concavidade para cima, que é esse primeiro exemplo aqui, ou parábola com concavidade para baixo, que é o segundo exemplo ali. Então estão vendo aqui, ó, a parábola, primeiro exemplo, ela está cortando ali, passando pelo y. Aonde ela passa no y, ali é o c. O segundo exemplo, ó, ela está cortando o y. Aonde ela está cortando o y, ali também é o c. Só que o primeiro exemplo, a parábola, a abertura dela ali, ó, está para cima. Quer dizer concavidade para cima. Quando a concavidade é para cima, quer dizer que a é maior que zero. O que quer dizer a maior que zero? A é um número que multiplica a variável x ao quadrado.
A maior que zero quer dizer que o A é um número positivo. É um número positivo. Então, na função do segundo grau, quando esse número que está multiplicando a variável x ao quadrado, ele é um número positivo, quer dizer que a nossa parábola, essa abertura, ó, a concavidade é para cima. No segundo exemplo aqui, é quando diz A menor que zero. O que é A menor que zero? A menor que zero quer dizer um número negativo. Tudo que é menor que zero é negativo. Quem é o A? O A, de novo, é um número que multiplica a variável x ao quadrado. Quando aquele A ali, ó, ele é negativo, quando o A é negativo, quer dizer que essa abertura aqui, ó, da parábola, ó, a concavidade dela é para baixo. Então, gente, esses são os primeiros detalhes que nós temos que saber da nossa função do segundo grau, mais conhecida também como função quadrática, tá bom? A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. E o C, ele é o termo independente. É onde a nossa parábola está passando bem em cima do eixo Y. Beleza? Agora nós vamos com alguns exemplos extremamente importantes para nós no quadro, tá bom, gurizada? Beleza, gurizada? Olha só. Então agora nós vamos ver aí alguns detalhes novamente do gráfico da função do segundo grau, ou propriamente da função do segundo grau, mais conhecida também como função quadrática. Olha só, então toda função do segundo grau, ela obedece essa forma. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A é o que multiplica a variável x ao quadrado, correto? Que eu já havia falado isso para vocês. Então, A, se ele é positivo, a concavidade da parábola, ela é para cima. Então, olha aqui, ó, essa aqui, ó, a concavidade para cima, essa abertura para cima. A positivo. Então, quando A é maior que zero, a parábola tem concavidade para cima. Olha ali, ó, rostinho feliz. Quando este A que multiplica a variável x ao quadrado, ele é negativo, a concavidade da parábola para baixo. Esse caso aqui, ó, para baixo, ó. Quando A é negativo, né, A menor que zero. Então a parábola tem concavidade para baixo. Olha aqui, ó. O rostinho triste, o rostinho brabo. Então isso a gente não pode esquecer na função quadrática. Primeira coisa, olhou para a função quadrática, olha se o A é positivo ou negativo. Se é positivo, concavidade para cima. Se é negativo, concavidade para baixo. Estou repetindo muito isso, né, gente? Mas isso é importante. E o C, ó, C é o termo independente. Termo independente. O C é onde a parábola corta o eixo Y. Aqui, ó, cortou o eixo Y bem ali. Então ali é o C. Então aqui eu sei que é um C positivo. Aqui, ó, tá cortando o eixo Y aqui embaixo, ó. Ali é o C. Então ali eu sei, nesse caso aqui, tem vários exemplos, né? Esse caso aqui é um C negativo. O B, por enquanto, a gente só sabe que o B é um número que multiplica a variável x, não x ao quadrado. X ao quadrado é o A, porque esse x aqui é x na primeira potência. Mas a função quadrática, ela tem algumas particularidades importantes, que vão ser alguns exercícios que vou tocar para vocês essa semana, tá? 2 exercícios importantíssimos. Quais são as particularidades das funções quadráticas? Primeiro, toda função quadrática, ó, ela sempre faz a curva em algum lugar, ó. Tava vindo lá de cima, veio, passou pelo eixo Y, veio, desceu, né? Chegou aqui, voltou. E subiu. A função quadrática, gente, ela é simétrica. Simétrica. Isso quer dizer o quê? Que bem aonde? Aqui, ó, bem nesse pontinho aqui. E aqui também, ó, bem nesse pontinho aqui, ó. Passa um eixo imaginário na vertical, ó. Passa um eixo imaginário na vertical. Passa um eixo, aqui tá meio tortinho, mas passa um eixo imaginário na vertical, chamado de eixo de simetria. Tudo que acontece de um lado, acontece do outro, tá? Esse eixo de simetria, ele passa bem naquele pontinho ali, que ele pode ser considerado o ponto mais alto ou o ponto mais baixo de uma parábola. Ele pode ser considerado o ponto mais alto
ou o ponto mais baixo. Esse pontinho ali, ó, nós chamamos de vértice. Ele é o vértice da parábola. Vértice da parábola. Quando é que eu digo que o vértice ele é o ponto mais alto? Quando a parábola, quando este A aqui for negativo. Quando a parábola tem concavidade para baixo, o vértice, ó, ele é o ponto mais alto da parábola. É como se fosse uma montanha. Estou subindo a montanha, estou subindo, chega um ponto que não precisa mais subir, porque acabou a montanha. Aquilo ali é o ponto mais alto. Então, quando a concavidade é para baixo, né, o A é negativo, quer dizer que o vértice ele é o ponto mais alto da parábola. Ele é chamado de ponto máximo da parábola. Agora, quando o vértice, ó, ele é o ponto mais baixo. Por que eu sei que ele é o ponto mais baixo? Imagina quando a parábola tem concavidade voltada para cima, imagina que eu estou dando um mergulho dentro de um rio, um mergulho dentro da piscina. Esse ponto, vamos supor que eu estou ali, ó, e dou um mergulho. Quando eu estou mergulhando, ó, eu estou indo lá para baixo. Lá para baixo. Quando chega ali, é o limite que eu consigo ir. Então ali é o ponto mais baixo da minha parábola. Por quê? Porque depois eu vou retornar e voltar. Né? Então aquele vértice ali, então ali ó, ele é o ponto mais baixo. Ele é chamado de ponto mínimo da parábola. Então o ponto mínimo da parábola é quando o A é positivo. Então quando o A é positivo, quando a concavidade é para cima, o vértice é o ponto mínimo. Imagina um mergulho dentro de uma piscina. Quando A é positivo, a parábola está assim, ó, é um mergulho dentro da piscina. Então aquele mergulho eu vou chegar no ponto mais baixo lá. Né? Agora, quando A é negativo, ó, quando aqui é negativo, ó, a concavidade dela é para baixo. Então eu imagino uma montanha. Eu vou chegar ao máximo naquela montanha, no ponto mais alto. Aquele ponto mais alto é o vértice. Né? Então aquele vértice é chamado de ponto máximo da função quadrática, beleza? Outra coisa, particularidade importante na função quadrática, ó, as duas, elas cortaram o eixo x, ó, em 2 pontos, ó. Elas cortaram o eixo x, ó. Cortaram o eixo x. Bem no ponto onde a parábola corta o eixo x, estão lembrados lá na função do primeiro grau, que a função do primeiro grau, que era reta, ela também cortava o eixo x num ponto. Como é que era chamado aquele pontinho onde cortava o eixo x? Era chamado de zero da função. Por que era zero da função? Porque se algo passa bem em cima do eixo x, é porque o y ali, ó, o y ali é igual a zero. Eu tenho valor para x? Eu não sei. Mas eu sei que o y é zero. Então, na nossa função do segundo grau, acontece a mesma coisa. Bem aonde a parábola corta o eixo x, aquilo dali, ó, vou botar as duas flechinhas. Aquilo dali é chamado de zero da função. Ali é o zero da função, ó, gurizada. É o zero da função. Bem aonde a parábola corta o eixo x, é chamado de zero da função. De novo, por que zero da função? Porque o y ali vale zero. Qualquer coisa que cruza por cima do eixo x, o y é sempre zero. Sempre zero. Então esses 2 pontos ali, ó, eu vou chamar de zero da função. O y vale zero. Então agora nós vamos entender por que nós aprendemos a fórmula de Bhaskara lá no 9º ano. Não era para bonito. Porque no fundo, o que é a fórmula de Bhaskara? É uma equação de segundo grau, né? É uma equação, ó, de segundo grau, uma equação do segundo grau, em que me dá 2 valores. Me dá um x1, um x2. Alguns aprenderam x', x2'. Então é essa equação do segundo grau que eu consigo resolver através da fórmula de Bhaskara, que em alguns casos me dá 2 valores. Na realidade, gente, a equação do segundo grau que eu resolvo com a fórmula de Bhaskara, na realidade ela está me dizendo o quê? Ela está me dizendo aonde que uma parábola corta o eixo x. Em quais pontos a parábola corta o eixo x. Então nós vamos ver isso agora no próximo exemplo que eu vou passar para vocês. Tá bom, gurizada? Então vamos ficar alertas nisso daí. Eu vou explicar então aonde que ela corta o eixo x
e eu vou explicar para vocês também como calcular o vértice da nossa parábola. Beleza aí, gurizada? Tudo belezinha, então? Bem, gurizada, olha só alguns exemplos de função quadrática, função do segundo grau. Botei aqui, ó, y igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Quem é A? A é o 2. Quem é o B? B é o 3. Quem é o C? É o menos 5. Quem é o termo independente? O termo independente? O menos 5. Quer dizer que a parábola passa bem em cima do número menos 5 no eixo Y. E o A é positivo ou negativo? 2 é positivo. Então quer dizer que esta parábola, ela tem concavidade para cima. Ela é assim, ó. Não é? Agora na segunda função, ó, quem é o A? O A é menos 1. Quem é o B? O B é 5. Quem é o C? Menos 4. Então, quem é o termo dependente nessa função? O termo dependente é o menos 4. Quer dizer que nessa função, a parábola corta o eixo y no número menos 4. Bem no menos 4. Bem em cima do eixo y, no número menos 4 ela corta ali. E quem é o A? O A é menos 1. Então quer dizer que esta parábola, ela tem concavidade para baixo, porque o A é negativo. Ela é assim, ó. Beleza? Depois aqui, olha, isso aqui é importante, ó. Quem é o A nessa daqui? O A é menos 3. Quem é o B? O B é 2. E quem é o C? O C não tem termo dependente. Então eu digo que é o número 0. Então o termo dependente é 0. Quer dizer que a função está cortando o eixo y no número 0. Ela está passando pelo número 0. Quem é o A? O A é menos 3. Concavidade para baixo, ó. E nossa última função de exemplo aqui, né? Nossa última aqui, olha só. Quem é A? O A é 1, quando não tem nada na frente da variável x ao quadrado, número 1. Quem é o B? B é o número que multiplica a variável x. Não tem. Então eu digo que o B é 0. E quem é o C? Ó, o C aqui é menos 4. É onde a variável, né, onde a função está cortando o eixo y no número menos 4. E a concavidade dessa parábola é para cima ou para baixo? É para cima, por quê? Porque o A, ele é positivo. Beleza? Bom, gurizada, agora vamos para os exemplos propriamente dito, né? Então, prestar atenção aqui, olha só. Dada a função y igual a x ao quadrado menos 10x mais 21. Bom, eu já sei que é uma função do segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente da variável x é o número 2. E ela obedece àquela forma y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então é uma função do segundo grau. Primeira coisa que eu tenho que saber de uma função do segundo grau. Se ela tem concavidade para cima ou se é para baixo. Então olha aqui o A. Quem é o A? O A é o número 1. Então a função tem concavidade para cima. Então a nossa parábola ela é assim, ó. Beleza. E depois uma coisa muito importante, né? É o C. Quem é o C? O C é o número 21. O que quer dizer o número 21? Quer dizer que a parábola, lá no eixo Y, né, no plano cartesiano, né, ela está passando bem no número 21. Ali, aquele número ali é o número 21. Claro, o desenho aqui ele não está nas suas devidas proporções, mas eu sei que a concavidade, ó, é para cima, ela não é uma função assim, ó. Por que eu sei que ela não é assim? Porque o A aqui é o número 1 positivo, ela não é uma função assim. Então eu sei que ela é uma parábola para cima, como está aqui, passando pelo número 21. Por que o 21 é aqui? Porque não é o 21 aqui embaixo? Porque aqui embaixo é 21 negativo. Aqui em cima ele é o 21 positivo. Então são as duas primeiras coisas que eu tenho que saber da parábola, tá, gente? Então isso, gente, vocês têm que analisar, assistir o vídeo várias vezes, né? Em uma vez só dizer assim, sei tudo de funções. Não. Assiste uma vez, para, tenta entender, assiste de novo, volta, né? Continua sempre assistindo, porque assim, ó, uma vez só não é o suficiente, tá bom, gurizada? Então olha o que está sendo pedido. Calcular o zero da função. Ele quer saber aonde que esta parábola
corta o eixo x. Zero da função, o y é zero. Então ele quer saber essa função aqui, que tem concavidade para cima, que está passando no eixo y, bem em cima do número 21, se ela passa no y lá no 21, quais são os dois pontos ali, ó? Aqui é o 21. Que ponto é este e que ponto é este? Como é que eu faço isso? Zero da função. Como é que eu calculo isso na função quadrática? Trocar o y por zero, ó. Então eu vou trocar este y ali por zero. Deixa eu pegar uma outra caneta. Vou trocar aquele y ali por zero. Então eu vou ter assim, ó. Zero igual x ao quadrado menos 10x mais 21. Que eu também posso escrever x ao quadrado menos 10x mais 21 igual a zero. Então olha só. Eu troquei o nosso y por zero. Quando eu troco o y por zero, eu tenho o quê? Uma báscara. Eu tenho uma báscara. E como é que eu resolvo a báscara? Ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Então x é igual, menos, quem é o b? Menos 10. Menos 10, mais ou menos raiz quadrada. B ao quadrado, ó, menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? 1. Vezes o C, 21. Tudo dividido por 2 vezes o A, que é 1. Não é? Vamos continuar então aqui. X é igual, menos mais. Mais ou menos, raiz quadrada. Menos 10 ao quadrado, 100. Menos 4 vezes 1 vezes 21, 4 vezes 21, 4 vezes 20, 80, 4 vezes 1, 4, 84. Menos 84, tudo sobre 2. Olha só, 100 menos 84, 16. Então, x é igual a 10 mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4. Tudo sobre 2. Aí nós vamos ter o nosso x1, né? 10 mais 4 sobre 2. E nós vamos ter o nosso x2, 10 menos 4 sobre 2. 10 mais 4, 14. 14 sobre 2, 7. 10 menos 4, 6. 6 sobre 2, 3. Então, esse 7 e este 3, o 7 e o 3, olha aqui, ó, olha aqui. O 7 e o 3, concavidade para cima. Passa pelo número 21. Então, tá para cima, passa pelo número 21, no eixo Y. E no eixo X está cruzando por que número? Pelo 3 e pelo 7. Para isso que serve o zero da função. Aí você pergunta assim, quem é o zero da função? É o 3 e o 7. Quem são as coordenadas do zero da função? Quais são as coordenadas daquele pontinho ali? É 3 para x, 0 para y. Quais são as coordenadas daquele pontinho ali? Ó? É 7 para x e 0 para y. Ok, pessoal? Então, logo em seguida, nós vamos ver agora como se calcula o vértice da parábola, beleza? Gurizada, então agora nós vamos para mais uma questão com zero da função quadrática. Lembrando, zero da função quadrática é onde a parábola corta o eixo x. Exemplo de novo. Vamos calcular o zero da função f de x igual x ao quadrado menos 4. Bom, como é que eu calculo o zero da função? Como eu falei, troco o y por zero. Então, o y é f de x. F de x é a mesma coisa que y. Então, é 0 igual x ao quadrado menos 4. Mas a gente também pode escrever x ao quadrado menos 4 igual a 0. Bom, ninguém vai fazer a báscara aqui. Antes nós tínhamos feito a báscara porque deu uma equação completa do segundo grau. Aqui não é uma equação completa, é uma equação incompleta. Então, nas equações incompletas do segundo grau, nós estudamos no nono ano, vocês estudaram, não precisa usar a báscara. Se quiser, não tem problema. O A aqui é 1, o B é 0 e o C é menos 4. Quando nós temos uma equação incompleta com A e C, o que a gente faz? Letra para um lado e número para o outro. Joga o menos 4 para o lado de lá. X ao quadrado igual a 4. X é igual a raiz quadrada de 4. X é igual a 2? Não. Mais ou menos 2. Mais ou menos 2.
Cada vez que a gente resolve uma equação do segundo grau, equação do segundo grau, ela requer duas raízes. Enquanto quando eu extraio a raiz quadrada, né, de um número, essa raiz quadrada ela está vindo de uma equação de segundo grau, o resultado é positivo e negativo. Então, raiz quadrada de 4 mais ou menos 2. Então, quer dizer que esta parábola, o A é positivo. Quer dizer que, olha aqui, ó, essa parábola, ela vem lá de cima, a concavidade é para cima. Quem é o C? O C é o número menos 4. Então, aqui, ó, menos 4. Então, a parábola vem lá de cima, né? Vem lá de cima, né? Ela passa pelo C, que é menos 4, tá ali passando pelo C, que é menos 4, e passa pelo número menos 2 no eixo X, e depois pelo número mais 2. Então, esta é a nossa parábola. O exercício não pedia para calcular a parábola. Ele só pedia para calcular o zero da função. Então, quem é o zero da função? O menos 2 e o mais 2. Quem são as coordenadas do zero da função? As coordenadas é menos 2 em x e 0 em y. As coordenadas é 2 em x e 0 em y. Então, as coordenadas é o menos 2 e 0, 2 e 0. Quem é o zero da função? O menos 2 e o 2. Olha a diferença. A parábola passa em cima do eixo x no número menos 2 e no número 2. Só que o número menos 2, aquele pontinho ali, ó, é coordenada menos 2 e 0. Porque é 0 para y, menos 2 para x. A coordenada daquele pontinho ali, ó, passou bem em cima do número 2. Qual é a coordenada ali no eixo x? Qual é a coordenada? 2 para x, 0 para y. Porque eu falei várias vezes isso para vocês. Desde a função do primeiro grau. Cada vez que tenho um ponto em cima do eixo x, eu tenho um valor para x. E o y é sempre 0. Ok? Então a nossa parábola tem concavidade para cima. Tá ali. Concavidade para cima. Quem é o C? Quem é o termo independente? Menos 4. Então ela passa pelo eixo y no número menos 4. Não é? E o zero da função é o menos 2 e o 2, porque eu troquei o y por zero e encontrei mais ou menos 2. Correto? Beleza, gurizada? Depois agora nós vamos fazer um outro exemplo agora, só que agora nós vamos aprender a calcular esse pontinho ali, ó, o vértice da nossa função. Tudo tranquilo? Então vamos assistir o vídeo mais de uma vez para poder entender a equação. Belezinha? Bom, gurizada, agora nós vamos aprender a calcular o vértice de uma parábola. Eu falei para vocês no vídeo, né, que vértice é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo de uma função quadrática. Quando é o ponto mais alto, é o topo lá em cima, é porque a parábola tem concavidade para baixo. Quando é o ponto mais baixo, é porque a parábola tem concavidade para cima. Concavidade para cima, o A é positivo. Né? Concavidade para baixo, o A é negativo. Então nós vamos aprender agora a calcular o vértice de uma parábola. E olha só, vértice aqui, ó, neste caso aqui, ó, a parábola, ó, o vértice está aqui. A parábola tem concavidade para cima, porque olha ali, ó, o A é positivo. A parábola tem concavidade para cima. Vértice, olha o vértice, aqui o ponto, o vértice. Todo mundo sabe, desde o sétimo, oitavo ano, né? Sétimo, oitavo ano, quando aprenderam função não, quando aprenderam a trabalhar com plano cartesiano. Todo mundo sabe que um ponto qualquer no plano cartesiano é uma coordenada em x e y. É um valor em x, um valor em y, um valor em x, um valor em y. Então, cada vez que eu coloco um ponto no plano cartesiano, tem um valor em x, tem um valor em y. Isso é importante, pessoal, porque um número sozinho não representa o ponto. Né? Então, o ponto é uma coordenada em x e é uma coordenada em y. Beleza? Então, olha só. Quando nós vamos calcular o vértice, então, de uma função quadrática, eu vou ter que calcular o x e o y. Então, vértice, né? Vértice de uma parábola é uma coordenada em x e uma coordenada em y.
Como é que eu faço isso? Para x tem uma formulazinha. Calcular o famoso x do vértice. É menos b dividido por 2 vezes a. Bem facilzinho. Menos. Quem é o b nessa função? Menos 6. Então é menos 6 dividido por 2 vezes. Quem é o a? É o número que está aqui na frente. Número 1. 2 vezes 1. Menos 6 é 6. Sobre 2 vezes 1, 2. 6 sobre 2, 3. 3. Beleza? 6 sobre 2, 3. Então, esse 3 é o x do vértice. É o x. É a coordenada do vértice em x. Como é que eu faço para calcular o y? Então, tem várias maneiras. Alguns usam a fórmula menos delta dividido por 4a. Ela é mais demorada. Dá certo, mas é mais demorada. O que eu faço como professor? Eu pego aquele x do vértice número 3 para calcular o y do vértice, que é muito mais rápido. Eu pego a função e aonde tem x eu troco pelo x do vértice, o 3. Então eu vou fazer 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. Eu faço isso para qualquer função quadrática quando eu quero calcular o x do vértice. Melhor, quando eu quero calcular o y do vértice. Eu primeiro calculo o x do vértice. Menos b sobre 2a. Calculei e cheguei no 3. Aí agora eu quero calcular o y do vértice. Eu pego toda a função, aonde tem x, eu troco pelo valor do x. Qual o x? O x do vértice, porque é o vértice que nós estamos calculando. Então eu peguei ali, ó, no lugar do x, troquei por 3. 3 ao quadrado, 9. 6 vezes 3, menos 6 vezes 3, menos 18, mais 5. Y do vértice, 9 menos 18, menos 9, né? Mais 5 igual a menos 9 mais 5, botei menos 3, menos 9 mais 5, menos 4. Menos 4. Então, o nosso vértice, o vértice da nossa função aí, ó, deu 3 e menos 4. Então, sempre nós vamos fazer assim para calcular o vértice de uma parábola. Então, porque o vértice é um ponto. Ponto tem que ter coordenada em x, tem que ter coordenada em y. Então, usei a formulazinha do x do vértice, calculei o x. Este x eu substituí na função, no lugar do x. Aí descobri o y, é o y do vértice. Então aqui eu teria a coordenada 3 para x, menos 4 para y. Não esquecendo que este pontinho aqui e este pontinho ali é o zero da função. É quando eu pego o y e troco por zero e descubro o valor de x. E que este pontinho ali, ó, é o termo independente. Quem é? Que no caso ali é o número 5. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Bom, gurizada, nosso último exemplo, então, de função quadrática vértice da nossa parábola. Então, olha só, vamos calcular o vértice da função y igual menos x ao quadrado mais 8x menos 12. Então, a gente sabe que vértice, né? Vértice é o ponto mais baixo ou ele é o ponto mais alto de uma parábola. Então, eu sei que essa parábola aqui, ó, ela tem concavidade para baixo, ó. Concavidade para baixo, e ela corta o eixo y em que ponto? No número menos 12. Então vamos calcular o vértice dessa parábola, né? O vértice da parábola. A gente sabe que vértice é a coordenada em x, coordenada em y, que é o ponto no plano cartesiano. Como é que calculo o x? Menos b, né? O x do vértice, sobre 2a. Então é menos, quem é o b? 8, sobre 2 vezes quem é o a? Olha o a aqui, ó, menos 1. 2 vezes menos 1. Vai ficar menos 8 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 8 dividido por menos 2, 4. O que eu vou fazer com aquele 4? Vou jogar na função. Para calcular quem? O y do vértice.
Aonde tem x eu vou trocar por 4. Então olha só, menos, não é o menos que está ao quadrado, gente, é o 4. É o x agora, é o 4. Então é menos 4 ao quadrado. O menos não vai junto com 4, porque é menos valor de x. Qual é o valor de x? 4. Então é menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4, menos 12. Então y do vértice, menos 4 ao quadrado, 16. 8 vezes 4, 8 positivo vezes 4 positivo, mais 32, menos 12. Y do vértice vai ser igual. Devo 16, tenho 32, tenho 16. Devo 16, tenho 32, tenho 16. Tenho 16 e devo 12. Se eu tenho 16 e devo 12, tenho 4. Então, o nosso vértice da nossa função vai ser o número 4 para x e 4 para y. Então, o ponto mais alto da nossa parábola é a coordenada 4 e 4. Beleza, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês assistam 2, 3 vezes o vídeo, volta o vídeo, porque a gente não aprende de uma hora para outra, é complicadinho, tem coisinhas importantes aí. Assistam 2, 3 vezes aquela parte que vocês não entenderam, para poder ficar tudo bem fresquinho aqui na mente de vocês, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima!